O direito de superfície, uma inovação no ordenamento jurídico que tem contribuído com o uso socialmente adequado e objetivo da propriedade, que livra do ultrapassado imposto laudêmico com raízes históricas que remetiam à época do Império e se apresenta como alternativa aos contratos de arrendamento e locação, mas com um direito real e mais moderno. Para entender o que vem a ser direito de superfície, nós vamos conversar com o especialista em direito civil, o advogado Sérgio Paixão. Doutor Paixão, o que é o direito de superfície? O direito de superfície é uma inovação trazida pelo Código Civil de 16, em substituição ao antigo Instituto da Enfiteuse, que se tornou ultrapassado com o decorrer do tempo. Pelo direito de superfície, que é uma ficção jurídica, o proprietário aliena onerosamente a superfície do seu terreno por um prazo determinado. Pode ser estipulado um valor mensal, um valor anual ou um valor ao final para que ele receba quando da devolução do terreno. E também pode ser estipulado que o terreno será devolvido com as benfeitorias porventura realizadas sobre o terreno. O que é a alienação, doutor Paixão? É venda. Venda, doação, ou seja, ele pode alienar, ele pode vender, ele pode doar, ele pode dar em pagamento. Certo, então o direito de superfície, ele fornece o terreno, a empresa vai lá e constrói, quando vencer o contrato, ele fica com a benfeitoria? Isso. Por que superfície? Porque o proprietário do terreno não deixa de ser proprietário. Acontece uma ficção jurídica, realmente. É como se descolasse a superfície do terreno e alguém adquirisse por um determinado prazo a superfície. E essa superfície é que retorna depois de um determinado tempo. É uma modalidade nova, doutor Paixão? Sim, é um instituto novo, é uma inovação trazida pelo Código Civil, que entrou em vigor agora em 2003. E o que tem a ver com esses eventos esportivos que acontecerão no país em 2014, com o evento da Copa do Mundo e as Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016? Isso pode facilitar os investimentos e pode facilitar também a construção de estruturas visando atendimento a esses eventos, né? Então, só um exemplo, às vezes um cidadão possui um terreno muito bem localizado numa área de interesse desses eventos, mas não tem capital para investir nesse terreno. Então ele pode fazer um direito de superfície com alguém que tenha esse capital, que invista nesse terreno, que construa sobre ele as benfeitorias necessárias e ao final, quando a superfície retornar para o primeiro proprietário, retorna com essas benfeitorias. Ou seja, ele consegue ter, depois de um determinado prazo, o seu imóvel valorizado, estruturado, praticamente a custo zero. E o interesse para essas pessoas adquirirem, fazer essas benfeitorias é muito grande, doutor? Na verdade, o direito de superfície, por ser um instituto novo, ele vem tendo um aumento gradativo da sua utilização. Muitas pessoas ainda não têm pleno conhecimento desse instituto. Mas a forma como ele atua, a forma como ele acontece, né, é extremamente atrativo para os investidores e também para os proprietários que não tenham capital para investir no seu terreno. Por que está acontecendo isso aí? É por causa do alto preço do terreno? Como é? Eu acho que é uma questão realmente de mercado, né? Você hoje, em função desses eventos que vão acontecer no nosso país, algumas áreas que antes não eram tão procuradas ou tão valorizadas, agora estão sendo, né? E elas terão uma utilização, uma valorização maior nesse período do acontecimento desses eventos esportivos. Isso fomenta contratos dessa natureza nesse período. Então, o senhor fala também que esse direito de superfície livra as pessoas daquele imposto ultrapassado, o chamado laudêmio, né? Isso. O laudêmio, ele era devido em razão do contrato de enfiteuse. O contrato de enfiteuse, a partir do Código Civil de 2003, deixou de existir. Então, não existe mais a possibilidade de você instituir enfiteuse em um terreno que era o que gerava o pagamento do laudêmio. Porém, aqueles contratos de enfiteuse que existiam quando da entrada em vigor do novo código, eles continuam existindo. São atos jurídicos perfeitos. Atualmente é que não é mais possível a celebração de contratos de enfiteuse. Estamos conversando com o advogado especialista em direito civil, o Dr. Sérgio Paixão, ele que está falando sobre o direito de superfície, uma novidade que vem aí sendo utilizada no meio imobiliário brasileiro. Normalmente, o Dr. Paixão, esses contratos são a longo prazo, como é?
Necessariamente tem que haver um prazo determinado, tá? A estipulação desse prazo vai depender muito da localização do terreno e da utilidade que será dada à superfície desse terreno. Em média, a gente tem visto contratos aí de 3 a 5 anos, em média, porque menos que isso, se a pessoa for fazer um investimento maior na superfície desse terreno, ela não teria tempo hábil de ter o retorno necessário. Mas, basicamente, o tempo de contrato depende muito do que vai ser feito sobre aquele terreno. Existe também aquela pessoa, aquele empresário interessado em uma área por causa da localização, como o senhor já explicou, e constrói um prédio. E daí, em troca desse terreno, ele dá 2, 3 andares nesse edifício. Isso é considerado também direito de superfície ou não? Não. Nesse caso, que é uma permuta, o proprietário do terreno transfere a propriedade plena para a construtora em troca de algumas unidades. Aí ele não está alienando a superfície, ele está alienando o terreno todo. Isso aí já é um contrato de permuta que não se confunde com o contrato de direito de superfície. E o aluguel hoje, ele está muito alto? Estima-se uma elevação por causa desses eventos esportivos que acontecerão, sobretudo nessas 12 capitais que sediarão o Mundial? Exatamente. Em função desses eventos, os locais próximos aos locais do evento tiveram uma valorização do seu metro quadrado considerável. Então, tanto o valor de venda quanto o valor de locação aumentou bastante. Por isso que o contrato de superfície passa a ser uma alternativa interessante para o investidor. Esse direito de superfície, o profissional que faz essa transação aí, o advogado, ele tem que fazer um curso específico ou qualquer um tem como atuar nesta área? Não, qualquer advogado tem capacitação para assessorar essas pessoas na confecção de contratos de superfície em conjunto com os oficiais e funcionários dos cartórios de registro de imóveis, né? Logicamente que a OAB orienta que o cidadão interessado nesse tipo de contrato procure por um advogado que tenha alguma especialização na área de direito imobiliário. Dr. Sérgio Paixão, esse modelo de direito de superfície, ele veio importado, como é? Na verdade, ele não é exatamente igual a nenhum outro instituto, só que ele, para a sua formatação no Brasil, ele levou em consideração ideias, institutos e valores utilizados em outras legislações, principalmente europeias. Isso é mais para a construção civil voltada para o comércio, para o mercado, ou pode ser residencial também? Pode ser residencial. É que para residencial ela passa a ser não tão vantajosa, porque ela é por tempo determinado, né? Por isso que o ideal e a maior utilização é, sem dúvida alguma, no ramo comercial. O empresário, ele vislumbra um grande lucro fazendo esse direito de superfície? Sim, para os dois. Por quê? Para o proprietário do terreno, como eu disse, ao final do contrato, o terreno volta para ele, pode voltar para ele, dependendo do que for tratado, com as benfeitorias, ou seja, ele passa a ter um terreno regularizado, reestruturado, basicamente a custo zero. Para aquele que adquire a superfície, logicamente é um valor inferior do que ele pagaria se comprasse a propriedade plena do terreno para construir. Lógico que ele pode estipular um valor anual ou mensal inferior ao que ele pagaria em uma locação. E esse contrato, ele é diferente dos outros? É feito em cartório mesmo? Em cartório, por instrumento público, né, lavrado em cartório. Muito bem. Nós conversamos com o advogado especialista em direito civil, Dr. Sérgio Paixão, que falou a respeito do direito de superfície, uma alternativa para a locação de imóveis. Dr. Sérgio Paixão, muito obrigado pela participação do senhor. Eu é que agradeço e fico à disposição.